começando mais um Go Game e hoje a gente vai conferir a análise de um jogo que agrada aqueles que curtem uma dificuldade extrema e que muitas vezes chega a ser cruel. Dark Souls 2 é um RPG de ação caracterizado por ser extremamente desafiador. Você controla um personagem possuído por uma maldição e precisa chegar até um reino onde há a promessa de cura. Mas essa jornada é longa e cheia de inimigos cruéis que podem te matar a qualquer momento. E justamente para saber um pouco mais sobre Dark Souls 2 é que a gente está recebendo no programa de hoje Douglas Pereira, mais conhecido como Dogão, redator lá da revista PlayStation, e também Maxon Lima, redator do Game TV, a parte de games do portal Play TV. E já começo te perguntando, Dogão, a franquia é conhecida justamente por propor esse desafio para o jogador, que é essa dificuldade assim insana. Realmente, quando você pensa em um jogo difícil, a galera já associa a franquia Dark Souls. E parece que no 2 a coisa foi além, né? Os caras, na verdade, decidiram fazer com que a dificuldade vá aumentando conforme você vai morrendo, é isso mesmo? É mais ou menos isso. Acho que é porque, como muita gente jogou o Dark Souls 1, se eles fizessem uma dificuldade igual a do Dark Souls 1, metade do público já não ia mais se importar, ia ser fácil pra caramba. Então eles fizeram um sistema agora onde cada vez que você morre, um pedaço da sua energia não pode ser recuperado de jeito nenhum, a não ser que você use um item específico meio raro de achar. E isso dificulta bastante as coisas. E tem uma história de logo de cara, assim, porque não é difícil de você morrer no jogo. E logo de cara você ganha um troféu por morrer rapidamente. A primeira morte do jogo te dá um troféu chamado Isso é Dark Souls, pra você já se preparar pro que vem pela frente. A série de RPG de ação do estúdio japonês From Software começou em 2009 com o game Demon's Souls, que resgatou a grande dificuldade característica dos jogos da geração passada. Em 2011, a série ganhou uma continuação com Dark Souls, jogo que manteve a dificuldade desafiadora, agora com um mapa maior e uma história menos linear. E Maxon, fala pra mim um pouquinho em relação ao combate do jogo. Assim, por ser um jogo difícil, eu acredito eu que ele exige uma certa estratégia para você lidar nas situações ali, seja enfrentando um inimigo e para sair de algumas situações mais complicadas, certo? Ele é um RPG de ação, mas ele não é necessariamente um hack and slash, que é o que a gente está acostumado. Então ele acaba tendo muito de estratégia por conta do gerenciamento da sua vitalidade. Então embaixo tem a barra de vitalidade, que é uma barrinha verde lá, estamina, que tudo que você faz consome isso. Até quando você defende, quando você esquiva, quando você ataca. Então é muito de você estudar o movimento do inimigo, você dá aquele lock-on clássico nele, e ver o que ele faz, e ver o quanto que você vai diminuir da sua estamina assim que você leva um golpe, como você faz para abrir o ataque desse cara, poder pegar ele por trás numa execução. E é muito disso, cara. Então acaba sendo estratégia porque você precisa desse estudo. Então você respeita o inimigo mais primordial deles, assim, porque você sabe que você pode morrer por um inimigo básico, assim. E por falar em inimigos, vamos falar um pouquinho desses inimigos, que tipo de inimigos que a gente encontra no jogo e, claro, os chefões aí, essa batalha com os chefões, te agradaram? Os chefões acho que são a parte mais legal das batalhas, né? Quando você chega neles e a primeira vez você toma um golpe só e morre, você não faz ideia do que você tem que fazer, e aí conforme você vai morrendo umas 10, 20 vezes, você já decorou o esquema e aí você consegue. O problema dos chefes desse segundo é que todos eles são um pouco parecidos, assim, a grande maioria é meio humanoide, são soldados ou bichos que lembram, enfim, seres humanos, enquanto no primeiro tinha uma variação de, enfim, tinha mais dragões, tinha uns bichos bem mais asquerosos, assim, umas coisas diferentes. Mas eles ainda são tão difíceis quanto eram antes, assim. E os inimigos normais, eu gosto da variedade e que eles fazem coisas que você nunca esperava, assim, que eles pudessem fazer. E Maxon, você falou que é realmente um RPG de ação e, claro, como a maioria dos RPGs, tem lá a distribuição de pontos, a evolução de alguns itens. Como que acontece dentro do jogo isso? É uma característica da série Souls, assim, desde o Demon's Souls ele lida com a experiência como se fosse um item.
e além da experiência que são as almas dos inimigos que você mata. Além disso, ela também é a moeda vigente do reino, no caso do Drun Lake e do Dark Souls 2. Então você tem que se decidir entre evoluir sua espada, recuperar seu equipamento que está prestes a quebrar, ou distribuir uns pontos para evoluir uns atributos. E isso, assim, quando você pensa que a Bonfire talvez não esteja tão próxima, e no caso do Dark Souls 2 é uma Bonfire específica, né? Uma das diferenças é que as Bonfires estão interligadas, que são as fogueiras dos checkpoints, que recuperam seus Estus Flasks, seus equipamentos e tal. Você pode navegar livremente entre elas, é uma das facilitações, e numa delas você desenvolve, distribui essas almas e evolui seus atributos. Então, é muito de acordo com a classe que você escolhe no começo. Então, você tem que dar uma estudada bem clássica de jogo de RPG de mesa, assim, que você pega a ficha e você é muito chato ali no pé do mestre e vai vendo cada coisinha e aí você distribui os pontos certos, porque, cara, assim, mais pra frente você gasta 50, 60, 70 mil almas para você poder desenvolver alguma coisa, e essas almas você tá sempre em risco, porque enquanto você está coletando essas almas para poder desenvolver, você pode morrer. E aí você volta para a última Bonfire e o jogo até que é um pouquinho... Então tá bom, né? Tem mais uma chance, pode ir até lá onde você morreu e recuperar suas almas, mas caso você morra, você perde todas essas almas. Então fica sempre esse jogo de perder muitas almas por conta disso. Ô, Dogão, você chegou a curtir um pouquinho o jogo no multiplayer? Pouco. Assim, me fala, realmente dá pra outros jogadores, como que é essa experiência? Outros jogadores entrarem no seu jogo e te ajudarem, ou pelo contrário, atrapalhar um pouco mais a sua vida, como se ela já não estivesse bem complicada ali dentro do game? O Dark Souls 2 tem algo que muita gente não vai gostar, assim, que no primeiro, enquanto você estava humano, você podia invadir e ser invadido por outros jogadores. Mas quando você estava hollow, que é quando você morria em estado humano, ninguém conseguia, você não pegava ajuda dos outros e também ninguém te invadia, você estava dependendo das suas próprias habilidades. No 2 agora, mesmo estando hollow, você pode ser invadido por outras pessoas, mas você não pode chamar ajuda. Que é uma coisa meio complicada. E lá no primeiro acontecia bastante isso, tinha muita gente que não curtia, na verdade, mas acaba sendo divertido no fim das contas. Você acha que essa experiência de pessoas invadidas, a gente conhece bastante gente que teve lá seu jogo invadido, o cara matou o seu personagem e a galera ficava revoltada. Não, mas eu acho que acrescenta bastante, assim, porque o momento em que alguém te invade é uma das coisas mais tensas que você pode ter em Dark Souls, especialmente, sei lá, se você acabou de matar um chefe ou algo do tipo, você tem 80 mil souls esperando, você precisa correr pro Bonfire, eu preciso subir de level, preciso subir de nível. E aí um cara te invade e ele tem uma arma gigante, você fala, ok, eu não vou passar disso. É um momento muito tenso. Mas você jogou bastante tempo no offline, digamos assim. E mesmo no offline acontece um tipo de invasão? Ele usa os NPCs para simular isso aí, cara. Então, de repente aparece uma mensagem que o cara invadiu seu jogo mesmo offline. Aí você pensa, que diabos? Aí de repente vem aquele cara correndo em sua direção e você não tem como escapar, porque ele fecha as saídas. É um PVP mesmo, que ele te força a enfrentar. E assim, se o cara invadiu o teu jogo, é porque muito provavelmente ele tem capacidade para te destruir e roubar tudo que você tem. Então é por isso que ele está fazendo isso. Ele realmente passa a sensação de que você nunca está salvo. Não importa o lugar, não importa se tem inimigos ou não, você não está salvo. É medo, dor e agonia o tempo inteiro. Assim. Vamos lá, considerações finais, quero saber de vocês, o que vocês acharam da experiência como um todo. Era um jogo aguardado, saiu, e qual foi sua reação depois de terminar? Assim, eu fiquei meio doente, assim, para ser bastante sincero. Foi muito intenso para mim, eu não pretendo fazer isso tão cedo de novo, porque é um jogo que desafia em um nível pessoal, assim, acaba invadindo outras partes da sua vida, enquanto você está tentando viver, o Dark Souls está sempre lá, aquele chefe que você não consegue passar, tá te chamando, e aquele jogo você passa por ele, e aí, cara, qual que é? Então, e além disso, assim, ele mantém uma das coisas mais características do primeiro, que é essa história completamente implícita e muito mais para quem quer ir atrás. É um jogo de RPG sem cutscene, basicamente, o que é memorável, assim. Então eles mantiveram, mesmo com o sucesso dos outros Souls, a From Software continuou muito
nas raízes mesmo, e naquela coisa que parece que eles são alheios ao mundo, eles não recebem influências externas, eles fazem o jogo que eles querem fazer e que eles sentem falta de existir hoje. E é basicamente isso que é o Souls, e esse nicho que acabou se criando desses fãs fervorosos da série, eles querem exatamente isso. Nesse mundo de jogos cada vez mais fáceis, tem um jogo com um desafio e essa recompensa tão grande de você vencer esse desafio. Isso é mantido, uma característica da série Souls. Então, eu imagino que vá ser próspero, que vá ter outros, porque é espetacular, é tão bom quanto os outros. Tá certo. Então, Dogão, e pra você? Eu achava que a From Software não ia conseguir fazer um jogo à altura do primeiro. Assim, quando eles anunciaram Dark Souls 2, é outro Dark Souls e tal, não tem o mesmo diretor, mas eles conseguiram. Assim, eu prefiro o primeiro no geral, mas o segundo é extremamente competente. Ele ainda passa aquele desafio que nunca é injusto. Sempre que você morre, a culpa foi sua, você fez algo muito errado ali. Ele pegou a gordura que tinha no primeiro e tirou, assim, e ficou várias coisas mais práticas, de melhorar armas e viajar pelo mundo e coisas do tipo. Eu espero que Dark Souls continue por muito tempo, porque acho que essa virou a minha série favorita dessa geração fácil. Assim. Dogão, então muito obrigado pela participação, mas para quem quiser ficar ligado aí na revista PlayStation... Revista oficial PlayStation, todos os meses nas bancas, sai geralmente no comecinho do mês. A gente sempre tem coisas exclusivas, detonados, reviews e tudo que aparece de novo aí. Tá certo, muito obrigado pela participação. Maxon, valeu pela participação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Go Game para você aqui na Play TV, não sai daí. O Go Game já está de volta, e no primeiro bloco a gente conferiu uma análise de Dark Souls 2, jogo que já está disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e PCs com legendas em português. E se você curte jogos com dificuldade desafiadora, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente preparou para você. Esse foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre Dark Souls 2. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, entra lá no playtv.com.br/games. Lá você encontra também conteúdos extras e os nossos programas anteriores. E não deixe de seguir a gente no Twitter, no @GoGamePlayTV. Até semana que vem. Tchau!